Olá, sou Ana Paula Alfredo, sou coach, consultora, mentora e hoje eu quero falar sobre gerenciamento do tempo. Será que isso é possível? São vários os livros e artigos que falam sobre gerenciamento de tempo. A gente busca o aumento de produtividade porque nosso dia é limitado e a gente tem muita coisa para fazer dentro e fora do trabalho. Então, uma primeira abordagem é falar sobre expectativas. A gente tem que trabalhar de uma forma inteligente e não assumir que é possível ter uma produtividade de 100%. Isso não existe. Isso não existe para máquinas e muito menos para humanos. Algumas iniciativas, como o trabalho remoto, o trabalho híbrido, a semana de 4 dias, tudo isso parte do princípio que é possível se manter a qualidade e o volume do que é produzido sem que seja necessário se aumentar o número de horas ou dias trabalhados, ou ter alguém monitorando todo mundo o tempo todo. Há algumas dicas que podem ajudar nesse processo, mas é importante ficar claro desde o início de que as fórmulas não funcionam para todo mundo. Por isso, é fundamental se conhecer. Na verdade, esse é o primeiro passo, o autoconhecimento. Parece até figurinha repetida, né? Porque eu falo isso muitas vezes. Mas o autoconhecimento é a chave para o seu trabalho ser mais produtivo. Algumas perguntas que você tem que ser capaz de responder são: como é que é o meu biorritmo? Ou seja, que horas do dia eu tenho um grau maior de concentração, um maior grau de disposição, estou mais animada, por exemplo. Eu, por exemplo, sou uma pessoa do dia. Acordar cedo é super fácil para mim, mas ser inteligente depois das 10 da noite é impossível. Outra pergunta é: quais são as minhas forças? Quais são as minhas características pessoais? O que eu faço tão bem que é fácil e eu nem sinto o tempo passar? E quais são aquelas coisas que eu preciso de mais esforço, que consomem mais energia? Por exemplo, se você ama números, então fazer análise para você deve ser algo prazeroso. Ou se você é tímido, se relacionar com pessoas pode minar, assim, os seus esforços. Entender isso é fundamental para você poder estabelecer as coisas durante o seu dia. Outra pergunta é: o que me ajuda a me focar e a trabalhar melhor? Pode ser o silêncio, pode ser um ambiente específico, pode ser uma música, pode ser ficar sozinho, trabalhar em equipe, trocar ideias. Então, tudo isso tem que ir para a sua consciência. E, normalmente, é importante saber aquilo que toma mais tempo, né? Então, para onde o seu tempo vai? Pessoas muito responsáveis, que gostam de ajudar, acabam dizendo não, então interrompem muitas atividades. Pessoas que valorizam relacionamentos, por exemplo, investem em conversas, né? Então, você vai aí colocando seus riscos para a produtividade. E aí você vai anotando tudo, criando uma lista do que te ajuda e o que te atrapalha. Então, você pode colocar num lado da tabela o que vai a seu favor e do outro lado o que vai contra. No meu caso, por exemplo, trabalhar de dia é a meu favor, à noite é contra. Eu gosto de aprender algo novo, então isso é a favor. Analisar dados. Então, aí você vai completando essa tabela para que você aumente a sua consciência sobre como você é. O importante aqui não é certo nem errado, é refletir e vai observando o seu comportamento e seus resultados. Essa lista vai sendo atualizada conforme você vai descobrindo alguma coisa. E uma vez que você se conheça bem, aí sim, aí é hora de pensar em como distribuir o tempo. Então, para essa discussão, eu vou usar um conceito do livro A Tríade do Tempo. O autor aí considera 3 esferas: as coisas importantes, as coisas urgentes e as circunstanciais. As importantes são aquelas coisas significativas, relacionadas aos nossos sonhos, relacionadas às nossas metas e objetivos. As urgentes são aquelas que surgem assim de uma forma imprevista, né, de repente, e que vão gerar um pouco de estresse. E as circunstanciais são as coisas que não têm muito valor, né, e a gente acaba desperdiçando muito tempo nelas. Olhando para os exemplos que eu vejo nos meus clientes, analisando o meu próprio dia, é comum ver que grande parte do nosso tempo é usada com coisas urgentes ou circunstanciais. A gente fala: eu não tenho controle da minha agenda, toda hora surge algo novo, alguém me interrompe. E as coisas que são mais importantes, elas acabam ficando em terceiro lugar. O autor do livro propõe que uma distribuição ideal seja de 70, 20, 10. 70% no que é importante, 20% no urgente e 10% no circunstancial. Deve estar todo mundo pensando assim: essa menina é maluca, né? Isso é uma utopia. Mas mesmo que você não ache possível, vale algumas perguntas para a gente se aproximar desse ideal. Será que hoje
O que você considera urgente, urgente mesmo, ou é uma pressa artificial, imposta por uma necessidade de terminar uma tarefa rápida ou pela pressão de uma outra pessoa? Se você acha que há muita urgência para administrar todo dia, será que não tem nada que você pode fazer para planejar melhor, trabalhar com mais antecedência? Às vezes alguma coisa se torna urgente porque não foi tratada no tempo certo, e o adiamento levou o que era rotina a se transformar numa emergência. Será que você está focando a maior parte do tempo no que é importante para você? Se você não tiver, o que você pode fazer para aumentar esse tempo? Uma outra dica é priorizar. Uma vez que você tem uma lista com tudo que você tem que fazer e saiba o que é importante, urgente, circunstancial, começa pelo importante, depois vai para o urgente e que gere impacto. E aí você vai equilibrar as tarefas simples e fáceis para ajudar você a manter o foco e se sentir produtivo. Meio que como para dar um descanso e aproveitar aquilo que gosta de fazer e faz com facilidade para descansar entre as tarefas difíceis. Mas não começa a querer fazer tudo ao mesmo tempo. Parece bom ser multitarefas, mas cada vez que você recomeça uma nova tarefa, você tem que voltar e se concentrar de novo. Prever um tempo para essas tarefas e determinar o máximo que você pode gastar ali é algo importante, principalmente se você é alguém muito perfeccionista. Limitar o tempo pode ajudar você a equilibrar esse desejo do perfeccionista de que tudo tem que ser perfeito, 100%. O importante aqui no processo é que isso é uma jornada. Você vai avaliando esse resultado, aprendendo e implantando as melhorias. O que funciona para um, nem sempre funciona para todo mundo. Mas a observação e a reflexão são grandes mestras. Prestar atenção no seu tempo pode ser muito útil para que ele não seja desperdiçado. E é importante para a sua presença. Ser produtivo não é importante para que você ganhe uma medalha de melhor funcionário ou para que você trabalhe sem parar. Ser produtivo é fundamental para que você tenha tempo para as coisas que valem a pena e que isso não está inserido só na sua jornada de trabalho. Tempo é um bem valioso, que não tem como recuperar, não tem como voltar atrás. Gerenciá-lo com consciência e intenção pode colaborar muito para uma vida melhor e mais saudável. Lembre-te que gerenciar a vida e o tempo é uma questão de escolha. Então faça a sua.